Fala traders, boa noite. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no resumo de hoje, ver como é que foi o mercado. Hoje eu preparei um materialzinho bem legal para vocês, para terem uma ideia de como é que faz para inserir o nosso indicador. Quem já está recebendo o indicador aí, quem está solicitando, vem o passo a passo, tá? Mas quem ainda não solicitou, eu vou mostrar como é que faz para inserir, vou mostrar algumas dicas, alguns macetezinhos interessantes dele, tá? Então vamos lá. O mercado hoje foi um dia de payroll, tá? Então eu mandei para vocês logo cedo, né? Mandei uma mensagenzinha lá para ficarem espertos que hoje era payroll e uma pequena descrição do que é o dia de hoje, tá? Então hoje é um dia bem complicado de operar, um dia de muita volatilidade, né? O mercado ele pode ficar assim, sobe, desce, dá uns disparos para cima, dá uns disparos para baixo, por causa do indicador que sai lá nos Estados Unidos, tá? Que é um índice de empregos deles lá. Então esse índice, ele sabe que os Estados Unidos é uma grande potência e a economia deles interfere na economia do mundo, né? Então, quando sai esse indicador ele reflete em muitas coisas, né? Em diversas bolsas do mundo. Então é um indicador que vocês têm que estar sempre atento, tá? Ele é toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira de cada mês, tá? Iniciou o mês, primeira sexta-feira é dia de payroll. Então, tem que ficar atento, tá? Posso operar? Claro que pode, mas o ideal é só ficar atento. O período não é o dia inteiro. É interessante vocês não operarem, por exemplo, assim, até umas 11 horas, entre 9 e 11 da manhã, é o horário que sai esses indicadores, tá? Esse indicador, ele é divulgado. Então, assim, eu procuro não operar entre 9, não procuro operar de manhã, né? O mercado abre às 9, né? Então, o indicador ele sai ali por 9h30, 10, por aí. Então, eu procuro não operar em dias de payroll, eu não opero na parte da manhã até às 11 horas. Então, só deixo, porque o que acontece? Esse indicador ele sai umas 9h30, 10, aí o mercado vai sentir o impacto, né, da notícia, tanto positiva, tanto negativa, e vai oscilar, e aí até ele estabilizar e tomar um rumo para uma direção, para que lado que ele vai ser mais uma meia hora, 40 minutos. Então eu procuro deixar para não operar e deixar para operar só a partir das 11, tá bom? Dito isso, já passou o dia, agora próximo é só na próxima sexta-feira, né, na próxima primeira sexta-feira do mês que vem, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, eu separei aqui para vocês o mercado, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Então olha só, de cara já tem uma caixa aqui, tá? Que eu coloquei, nós estamos aqui no mini índice. Vamos lá. Eu gostei dessa ferramenta aqui, ó. Achei bem interessante, vou usar ela. Primeiro eu vou tirar essa caixa aqui para a gente poder fazer uma análise das entradas, tá? Mas de cara eu coloquei essa caixa mais para vocês verem que um mercado ficou lateral. Percebe que por que ele ficou lateral? Com certeza, e olha só, se tu for analisar, até mais ou menos que horas ele ficou lateral ali, ó. Ele só saiu dessa caixa mais ou menos aqui, ó, 11h30, ó. Por que isso? Justamente porque o pessoal procura não operar nesse período. Então, muita gente identificou, não, hoje é dia de payroll, vamos esperar o mercado definir uma posição. Então, o mercado só fez algum movimento fora da caixa lá pelas 11 horas, tá? Então, isso aqui, percebe que começa a ter um padrão, tu começa a operar junto com a maioria, junto com todo mundo pensa igual, tá? Então, e quem não tem essas informações acaba entrando em operações, acreditando que o mercado está a favor ou está numa tendência, acaba dando mal e levando loss, tá? Então, se a gente começar a agregar esses conhecimentos e entender que primeira sexta-feira de cada mês é o dia de payroll, é bom não operar nessa parte.
soma com aquela nossos estudos ali de topos e fundos, mais um indicador e assim a gente vai indo. Então a ideia é ir moldando para que você chegue no final do conhecimento lá. Nunca vai ser 100%, porque não existe uma estratégia 100%, mas tu vai agregando conhecimento e isso vai fazer com que o teu entendimento de mercado seja melhor. E aí nisso tu diminui os teus riscos e diminui a tua exposição ao risco, tá? Então vamos lá. Vamos ver o seguinte, essa caixa aqui eu imagino que todo mundo já tenha entendido, né? Que o mercado ele veio aqui, voltou, veio aqui, deu uma subidinha, aí voltou, aí desceu, aí voltou e assim foi, tá? Mini índice foi mais ou menos isso até o horário das 11 horas, por aí. Deixa eu tirar essa caixa, vamos analisar entrada por entrada, tá? Vamos ver aqui, vou aumentar aqui o gráfico para vocês poderem visualizar. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Como eu disse, eu gostei dessa ferramenta aqui, ó, caneta. Então nós tínhamos aqui, ó, vamos ver esse movimento. Aqui a gente não iria operar, né? É aquela primeira meia hora. O mercado desceu, depois ele deu uma reagida e marcou um topo aqui. Depois ele desceu e marcou um fundo aqui. Esse fundo aqui, ele não rompeu o fundo anterior, certo? Se ele não rompeu o fundo anterior, mantém-se, né, a ideia de que ele vai ficar com uma tendência de alta. Então, imagina que isso tudo aqui, deixa eu ver, tem uma ferramenta de quadrado. Imagina que nesse momento, isso tudo aqui que está dentro do quadrado, a gente não estava vendo. A gente só estava vendo isso aqui, tá? Então, vendo isso daqui, ele desceu, subiu, parou aqui. Aqui a ideia é, ou ele desce, se ele descer ele vai romper o fundo anterior e aí vai permanecer uma tendência de baixa. Ou ele sobe, e no caso ele subiu, tá? Então vamos tirar aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui, tá? Opa, vamos deletar esse cara aqui também. Aí, canetinha de volta. E aí ele subiu. Quando ele subiu, o que aconteceu? Ele rompeu, olha lá, aqui ele rompeu aquele topo anterior e aí formou uma estrutura de alta. Ah, mas e essa perna aqui? Aí essa perna a gente não usa mais, tá? Agora a gente analisa só esse pedaço. Então nós temos esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Aliás, esse pedacinho aqui, né? Esse pedaço e esse pedaço, ok? Então olha lá. Nós temos então agora uma estrutura de alta. Feito isso, a ideia é o que é nessa estrutura de alta? Ele vai ter que dar uma correção e depois ele tem que subir para manter a estrutura de alta. Ele fez isso? Não fez. Então aliás, ele iniciou, né, a fazer, ele começou a descer e aí ele marcou uma entrada, né? Essa entrada aqui, ela é válida? Não, né? Porque nós temos aqui uma estrutura, deixa eu limpar agora aqui, a vantagem da outra ferramenta é que era para limpar era mais fácil, né? Esse aqui eu tenho que ser um por um, ou eu ainda não sei mexer nele. Deixa eu ver, isso aqui não vale, vou tirar tudo isso aqui também, tá, vamos tirar isso aqui também. Depois eu procuro aprender melhor essa ferramenta, mas eu achei ela mais prática. Então nós temos isso aqui e isso aqui. Estrutura de alta, tá? Por que estrutura de alta? Porque ele rompeu esse topo aqui nesse momento, tá? Então nós temos isso aqui. Aí ele desceu. Quando ele desceu, a nossa ideia para manter a estrutura de alta era que ele fizesse isso. E aí, se ele marcasse uma entrada aqui positiva, nós iríamos entrar comprado. E foi ao contrário, ele marcou uma entrada de venda. Então essa entrada aqui, ela é falsa. A gente não entra nessa entrada aqui, tá? Beleza. Depois disso, então, ele desceu. Vamos fazer assim, acho que é mais fácil. Ó. Opa! Tá? Então ele desceu aqui. Maravilha. Seguindo para cá, aí ele deu uma ajustada. Vamos novamente tirar aqui o excesso de linhas, né? Para não ficar essa confusão. Senão depois a gente se perde. Então agora daqui para lá já não vale mais. Agora a gente tem que analisar o quê? Como ele veio para cá, né? Nós vamos analisar esse pedaço aqui agora. Esse aqui, aqui
E aí o que que aconteceu? Ele deu uma paradinha aqui e começou a subir. Aqui ele rompeu lá? Não rompeu. Então, a gente mantém a estrutura de quê? De alta, né? Ah, mas ele não estava numa estrutura de baixa? Não, ele ainda está numa estrutura de alta, já que ele não rompeu aqui. Então, a gente analisa sempre trechos, tá? Não todo desde o início. Não, pega trecho, as duas últimas pernadas. O que que fez as duas últimas pernadas, tá? Então, aí aqui ele desceu e veio para cá. Aí aqui a gente já tem algo parecido, tá? Esse pedaço aqui a gente não conta, porque isso daqui é só um pico, ó. Deixa eu tirar aqui. Esse pedaço aqui, ó, isso aqui, a gente não conta. Porque isso daqui não é um topo e não é um fundo. Isso daqui é só um pico, que ele deu uma reajustadinha e continuou, tá? Então a ideia é, aqui a gente analisa direto, ó, fez isso, tá? E aí aqui ele fez um outro fundo, ok? Então esse fundo aqui, ele é mais fundo que o fundo anterior. Então agora a gente está montando uma estrutura de baixa. Então ele desceu aqui, e aí o que a gente espera nesse momento? Que ele vá subir um pouco e descer com força, né? Com vontade, para poder entrar realmente no movimento, no movimento saudável de queda. Então a gente espera que ele faça isso e isso, tá? Já que aqui ele rompeu aquele fundo anterior, correto? Então a gente espera que ele faça isso e isso. Muito bem. O que ele fez? Deixa eu só ir, eu vou fazendo e vou tirando aqui para a gente não se atrapalhar, tá? Então ele fez o seguinte, desse aqui a gente pode tirar também, tá? Então o que ele fez aqui? Ele subiu, até aqui nesse momento está tudo sob controle. Estamos imaginando, beleza, agora ele subiu e agora ele vai descer e vai dar uma entrada para nós e nós vamos entrar com tudo. E aí o que ele faz? Ele desce e dá uma entrada. Maravilha. Então, neste momento, ele está com tudo alinhadinho. Nós temos, então, vermelho aqui, vermelho embaixo, né? Aqui. Vermelho em cima, vermelho embaixo. Estrutura de queda. Não tem por que não entrar. Então, a gente entra nessa operação aqui. Vamos lá, vamos entrar nessa operação aqui. Vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio? Se não tiver, vocês me coloquem lá nos comentários. Coloca nos comentários ali, Bonetti, fala de novo, explica de novo, e aí a gente reforça, tá? Mas eu, no meu entender aqui, eu acho que vocês conseguiram visualizar, né? Qual é a estratégia. Então, então aqui a gente subiu, desceu, subiu, e aí deu uma entrada aqui e fizemos a nossa entrada. A nossa entrada, olha lá, deixa eu trocar aqui a estratégia para índice. Aqui. Então, olha lá, deixa eu aproximar um pouquinho mais agora aqui, né? Só para todo mundo visualizar melhor. Aqui, ó. Olha ali, nós fizemos uma entrada, estão conseguindo ver? Nós estamos fazendo uma entrada nesse candle 29 e o nosso gain, o nosso objetivo seria lá embaixo no 111.315 e o nosso loss está lá em cima, né? Lá em cima na 112.115, 300 pontos para cima e 500 pontos para baixo, que é o nosso objetivo. Muito bem. Ele foi até o nosso objetivo? Não. Ele foi até o nosso loss? E aí? E agora? Será que foi? Será que não foi? Bonetti, ele pegou o loss lá, ó. Olha o candle 40. O candle 40 bateu no nosso loss. Então a gente teve um prejuízo nessa entrada aqui, sim ou não? E aí? Quem já viu os outros vídeos já sabe que não, né? A gente não teve um prejuízo nessa entrada aqui. Por que a gente não teve? Nós tivemos uma proteção. Então aqui, ó, no momento em que ele entrou, aqui, ele desceu 93 pontos. Aí depois ele foi contra, continuou contra, foi 141 pontos contra. Depois ele desceu, foi lá 92 pontos a favor, depois ele continuou, e aqui, ó, mais ou menos aqui,
aqui, quando ele fechou nesse ponto aqui, ó, nesse candle aqui, exatamente aqui, 115 pontos. Aqui nós protegemos a nossa operação em 0 a 0, tá? Essas proteções eu vou passar mais para frente, eu vou explicar tintim por tintim como funciona, tá bom? E aí ele desceu, já garantimos aqui alguns pontos, aí ele veio para o próximo candle aqui, ele desceu mais um pouco, foi a 277 pontos. Nisso, o nosso 0 a 0 que estava aqui já protegeu ali uns 50 pontos, alguma coisa nesse sentido, tá? O que daria para a gente tirar aí um trocado, digamos assim. E aí o mercado voltou. Quando o mercado voltou, ele bateu aqui nesse ponto, aqui ele bateu 0 a 0. E aí a gente teria saído mais ou menos aqui, ó, com uns 30, 40, 50 pontos, dependendo de como é que vocês vão definir a estratégia de vocês. Tá? E aí depois o mercado foi contra, depois ele veio a favor, e aí depois ele foi lá em cima. Vamos dizer que a gente saiu nesse candle 34 aqui, nesse cara aqui, tá? Nesse candle 34. Então, a partir daqui a gente já encerrou a operação. Vamos analisar então agora aqui o candle 36, tá? Deixa eu apagar agora tudo isso daqui. Eu achei interessante essa ferramenta, que aí eu consigo mexer com um gráfico ao vivo, né? E aí com o gráfico ao vivo ele tá ali, eu consigo trabalhar. Mas eu vou trazer a outra ferramenta, essa daqui, aí vocês me digam o que vocês acham então depois, tá? Então olha aqui, agora nós saímos lá naquele candle 34 e agora, será que... Aí ele pintou de novo o candle 36. Quando ele pintou esse candle 36, a gente deve entrar nessa operação? Vamos analisar então. Nós saímos no 34, tá? Então, isso significa que daqui para cá já foi. Daqui para cá já foi. Então, a gente tem que analisar agora para poder entrar nesse candle aqui, 36. A gente entra ou não entra? Beleza, então o que nós temos aqui? Tá, deixa eu só tirar esse risco aqui e botar para lá. Nós temos aqui então o seguinte. Vamos analisar. Eu tenho isso. Aliás, ao contrário, né? Que aqui não é, aqui é só um pico, aqui não é um topo, né? Então vamos lá. Deixa eu botar uma linha mais grossa. Nós temos isso aqui. E aí ele subiu aqui um pouquinho. Tá? Eu marquei errado ali, ó. Aqui, ó. Vamos de novo. Nós temos isso aqui que é o topo e aqui um fundo, tá? E aí aqui a gente vai, ele subiu. Aqui quando ele subiu, ele começou a descer e marcou uma entrada. A pergunta é, nós temos indícios para saber se essa aqui é uma tendência de alta ou de baixa, né? Ah, mas Bonetti, ele não rompeu ali, ó, ele não rompeu o topo, então a gente imagina que ele vai fazer isso aqui, tá? Tudo bem, concordo com isso, a gente imagina. Porém, a gente não tem indícios de que isso aqui é uma tendência de baixa. Por que eu digo que a gente não tem indícios? Porque o indício é assim, né? Ó, a gente tem uma... Não, vou marcar fora aqui para não confundir. O indício é assim, ó. A gente tem para baixo, para cima, aí ele não rompe ali, aí depois nós temos para baixo, rompendo aqui. Isso é um indício. Isso aqui é uma estrutura. Isso aqui é uma que a gente chama de estrutura de baixa. O que nós temos ali? Ali nós temos só essa perna, né? Como é que eu faço? Acho que aqui tem o desfazer, mas eu não consigo excluir. Não sei. Ele excluiu tudo. Se eu tenho só isso aqui, eu tenho uma estrutura de baixa? Não, né? Eu tenho só o início de uma tendência de baixa. É o início. E quando é o início e ele ameaça aqui e aqui ele pinta, aqui é um movimento arriscado para te entrar. Então, assim, se tu entrar aqui
e pegar o movimento todo, tu deu muita sorte, né? Porque tu arriscou. Claro que no mercado quem arrisca mais ganha mais, porém se der errado perde mais, tá? Então assim, nós não temos nesse momento, então agora vocês conseguiram entender o raciocínio? Então aqui, ó, nós saímos do 34 e o que nós temos agora é isso, né? Nós temos aqui, ó, o topo, né? Então nós temos esse topo até esse fundo e nós temos isso aqui. Ele deu uma subidinha. É essa a estrutura que a gente tem. E aí ele deu uma marcação aqui. E aí, a gente já tem uma estrutura de baixa? Não tem. Mas ele marcou. Entro ou não entro? Ele marcou, tanto marcou que ficou vermelho em cima. Ah, eu queria saber como é que eu faço para apagar só um ali, mas não sei. Ainda não aprendi a mexer com essa ferramenta. Então vamos lá, vamos usar a borrachinha. Então assim, ó, ele marcou aqui e marcou aqui também. Então, tá perfeito, vamos entrar. Não é aquilo que eu acabei de falar, né? Não tem a estrutura. Mas se ele descer e vir direto, tu pegou um movimento desde o início do movimento. É arriscado, mas tu pode fazer. Ok? Então aqui eu, Bonetti, não entraria, tá? Não entraria no 36. Beleza. Outra coisa que me faria pensar em não entrar nesse 36 é o seguinte. Vamos olhar. Opa, vamos olhar aqui, ó. Puxa o gráfico um pouquinho para cá. E olha uma coisa que me deixaria apavorado, que eu jamais iria entrar naquele candle 36 ali. Que é isso aqui, ó. Olha só um detalhe. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a primeira meia hora, certo? O mercado começou aqui. E aí aqui a gente não opera por sermos conservadores, tá? A gente deixa o mercado andar para definir qual é o lado que ele vai. Mas olha o detalhe, o gráfico sempre traz informações importantíssimas e a gente tem que estar ligado. Olha só, eu vou traçar uma linha aqui, ó. Ó. Eu vou traçar uma linha aqui. O que significa essa linha? Isso é que é o problema dessa ferramenta. Agora, se eu precisar mexer o gráfico, eu não consigo mexer o gráfico, entendeu? Eu vou ter que sair daqui. Ó, eu não consigo mexer o gráfico. Tá. Então vamos fazer com a ferramenta da própria plataforma. Porque senão eu não consigo mexer o gráfico. Ó, pegar uma linha aqui. Aqui. E vou traçar uma linha aqui, ó. Deixa eu colocar essa linha mais grossa. Agora tem um recurso aqui, ó. Vou botar uma linha mais grossa para vocês poderem enxergar melhor, tá? E agora sim eu consigo movimentar o gráfico, ó, para não ficar tão feio. Então aqui foi a primeira meia hora, né? Que é o início do mercado, e eu tracei uma linha nesse ponto. O que tem de interessante nessa linha? Se vocês forem ver, ó, o mercado ele foi ali, bateu, aí ele cansou de cair, subiu. Aí ele foi ali, bateu, cansou de cair, subiu. Aí ele desceu, foi ali, bateu naquela linha, cansou de cair, subiu. Aí ele desceu um pouquinho mais, não teve força para continuar, voltou. Desceu um pouquinho mais, não teve força para continuar, voltou. Olha quantas informações esse gráfico já me deu para me dizendo que aqui é uma região que tá difícil dele passar, né? A gente vai falar mais para frente. Regiões de resistência, tá? Nós temos as regiões de suporte e temos as regiões de resistência. Então isso daqui é uma dessas regiões. A gente vai conversar mais para frente, conforme a gente for se conhecendo, conforme for evoluindo, eu vou mostrar para vocês essas regiões. Então aqui já é uma pincelada disso. É uma região. Tracei essa linha e olha ali. Ele bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu aqui, ele bateu três vezes, então ó, uma, duas, três, aí ele subiu, aí ele rompeu, mas não rompeu, ele só deu uma enganada, aí depois ele rompeu, mas não rompeu, deu mais uma enganada, né? Aí depois agora ele rompeu, foi. Não, ele não foi, ele só deu mais uma enganada e voltou. E aí ele veio aqui. Então, quantos indícios mais vocês precisam para entender que esse candle 36 ele é uma roubada, né? Não é para entrar. Ele é um candle que é para te entrar e perder,
tá? Então, além de não ter estrutura de baixa, ele também está numa região de resistência ali. É uma região que ele tá uma briga ferrenha. O mercado não sabe se ele sobe, não sabe se ele desce, tá difícil. Então, não é recomendável ainda assim, mais ainda, né, não entrar nessa operação. Tá bom? Então aqui, beleza, vamos dar sequência. Então estamos no candle 36. Aí ele subiu, desceu um pouquinho aqui, subiu, desceu mais um pouquinho. Então agora agora eu acho que dá para voltar para a minha ferramenta lá, né? Opa, deixa eu passar para cá. Então paramos no candle 36, tá? Muito bem. Deixa eu botar esse risco para cá. Agora nós temos o seguinte, do candle 36, nós temos um fundo aqui, ele fez essa enganada, né? E a gente não entrou, então mandou mais um pouquinho. Então nós temos aqui um fundo, deixa eu usar outra ferramenta que é assim, ó. Nós temos isso aqui, e aí ele começou a descer aqui, e aí subiu aqui, é o que a gente tem, tá? Então nesse momento, isso aqui não existe, ó. Isso aqui não existe, tá? Então a gente está analisando o que a gente tem, que é isso aqui e agora parou aqui. Bom, nesse momento a gente tem... eu não vou conseguir olhar para trás de novo. Que coisa séria, essa ferramenta não me parece ser muito boa, né? Não me parece ser muito boa. Porque toda vez eu quero mexer o gráfico, não posso. Vamos lá. Vamos usar aqui a outra ferramenta então, que aí eu consigo mexer o gráfico. Eu coloco uma linha mais grossa. Ó, então nós temos isso aqui, vou copiar e colar, aí nós temos isso aqui, né, que é o que ele fez, e depois ele começou a subir. Agora vamos botar para lá. Desculpa. A gente vai analisar então essa pernada. Adianta a gente analisar a pernada daqui, né? Desse resto aqui que já foi, não adianta, né? A gente tem que analisar a pernada as duas pernadas anteriores para a gente entender qual é a situação. Muito bem, então agora a gente tem isso daqui. Vamos fazer aqui agora a sequência, ó. E aí ele fez isso para cima. É isso que a gente tem. Que estrutura é essa? É uma estrutura de alta ou uma estrutura de baixa? A gente não sabe ainda, né? Porque se fosse uma estrutura de alta, ele teria que ter feito isso, teria que ter rompido o topo anterior. Ele não fez. Nós temos só isso. Isso aqui não é nada. E aí ele vem para baixo. No que ele vem para baixo, essa aqui não é uma entrada válida. E também, eu nem precisava ter feito esse desenho aqui, agora que eu me toquei. Que tem o seguinte, ó. Tá branco lá embaixo, né? Então, essa aqui nem adianta perdermos tempo, mas deu para vocês verem, né? Que não era uma entrada de uma estrutura também, tá? Muito bem, então, próximo movimento, aí ele veio para cá, aí sim rompeu o fundo, subiu, não rompeu o topo anterior, né? Olha lá que movimento interessante, ó. Ele fez isso, e aqui ele não rompeu o topo anterior. Tem já uma estrutura de baixa? Não, ainda não tem. Então a gente teria que ter isso aqui para ter uma estrutura de baixa e que rompesse esse cara aqui, tá? Não tem isso ainda. Opa! Aí. Eu esqueço que eu tô com a outra ferramenta, tá? Então o que ele fez? Ele fez isso. Desceu, subiu e desceu. E aí aqui ele parou aqui e começou a subir. Então vamos esquecer esse cara aqui. Agora é o momento de eu usar outra ferramenta, que é mais fácil. Olha, ele fez isso, fez isso, fez isso. E aí não rompeu esse cara aqui. Então isso aqui a gente esquece, tá? Então agora a gente vai analisar aqui e aqui. Nesse momento que ele não rompeu e ele começou a subir. Porque até então esse vermelho aqui a gente não viu, né? Isso aqui a gente não está enxergando. A gente está analisando só isso aqui. Então ele começou a subir, começou a subir, começou a subir. Nesse momento, o que a gente espera? Já que esse cara não rompeu esse fundo, a gente espera que ele faça isso, né?
que ele suba e rompa aquele topo ali. E ele não faz. E o que ele faz? Ele desce. Então, quando ele desce, a gente está esperando uma estrutura de alta e ele vem e dá uma entrada de venda. Então, não casa as informações, tá? Não casa. A gente não tem uma estrutura de venda aqui. Eu teria uma estrutura de venda se fosse... assim. Entendeu? Aí sim, ó. Foi se ele tivesse vindo aqui, desceu, aí subiu um pouquinho, aí desceu, aí subiu mais um pouquinho, aí sim, aí eu iria entrar aqui. Por quê? Porque aí eu tenho este fundo mais baixo que esse fundo, o macete aquele, esse topo mais baixo que esse topo, então eu tenho uma estrutura de baixa e aí ele marcou. Quando ele marcou e aí lá embaixo também tá, aí sim, aí eu iria entrar, tá? Meu Deus, fiz uma riscaiada danada aqui. Agora, nessa ferramenta que tem, eu tenho que descobrir como que eu limpo ela sem ficar tendo que deletar. Mas a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. Já descobri mais essa ferramenta, daqui a um pouco eu descubro uma outra melhor. Só falta esse risquinho aqui, tá? Então essas outras duas entradas aqui eram falsas. Beleza. Então, pessoal, nós tivemos uma única entrada hoje, que foi uma entrada verdadeira e que protegeu. Quando ele protege, eu não vou registrar, tá? Eu não vou registrar, vou botar 0 a 0. Por quê? Como eu já expliquei, se ele batesse o gain lá de 100 pontos, aí de 500 pontos, aliás, aí sim eu iria registrar. Mas como ele não bateu, para a minha estatística, para o meu controle, eu não registro. Uma passadinha no dólar. O dólar nós tivemos isso aqui. Eu preciso explicar o dólar, ele tá mais cristalino e impossível, né? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão. Ó, temos um fundo aqui do dia anterior. E aí o mercado foi. Lá em cima fez um topo já no dia de hoje. E aí ele desceu. Aí quando ele desceu aqui, o que aconteceu? Ele fez um fundo aqui. Esse fundo tá mais baixo que aquele fundo anterior ali? Vamos traçar uma linha bem retinha. Para não dizer que eu tô querendo puxar a sardinha, né? Ó, vamos traçar uma linha aqui, ó. Pegar esse, lembra que eu não pego o pavio, né? Eu pego o corpo. Então vamos pegar aqui, ó, clicar aqui e vou puxar lá, ó. Puxei uma linha reta assim. OK? Então olha lá. Então ele desceu aqui, vamos pegar a canetinha de novo. Ele subiu, desceu. E aqui ele bateu e não rompeu. Se ele não rompeu, nós não temos uma estrutura de baixa. E aí, cara, ele subiu. Se ele tivesse descido aqui um pouquinho e aí depois ele subisse, e teríamos uma estrutura de baixa. Mas não é o caso, tá? Então ele veio aqui, bateu no mesmo ponto do fundo anterior, não rompeu, subiu um pouquinho e aí ele desceu. E aí, claro, né, o indicador fez a análise de tudo que tinha que analisar e ele marcou uma entrada. Essa entrada aqui, teve gente que entrou no susto hoje, que não fez essa avaliação aqui e entrou no susto. E aí, deu gain? Não deu. Deu loss? Também não deu. Aí deu proteção, tá? Então, olha só. Vamos tirar esse cara aqui. Agora vamos aqui colocar a estratégia do dólar. E aí, olha só aqui, ó. Se a pessoa tivesse entrado aqui, ela não pegou o gain. Mas olha ali o candle, vamos ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, entrou no candle 16, tá? Deixa eu só tirar esse risco daqui. Entrou no candle 16, aí o candle 17 ele veio um pouquinho para baixo, não bateu o teu gain. Candle 18 já foi para cima, já deixou no nervoso, né? Já deixou no negativo. O candle 19 ele foi até lá em cima, lá nos 12 pontos mais ou menos, quase deu stop. E aí depois ele voltou. Nesse momento a pessoa já tinha morrido, falecido, o coração já tinha parado, né? E aí o mercado veio e desceu e aí deu um valor a mais ali.
Para não passar por esse sufoco, o que, que a gente faz, tá? O que, que a gente recomenda? Proteger a operação. Qual é a proteção que a gente faz no dólar? 5 pontos para 1 ponto. Ou seja, entrou nessa operação aqui, quando ele chegou aqui em 5 pontos, ó, quando ele chegou nesse pontinho aqui, mais ou menos aqui, ó, 5 e 12. 5 pontos. Quando ele chegou aqui, tu protege a tua operação em 1 ponto, que aí tu fica com R$10, tá? Então bateu 5 pontos, protege em 1 ponto. E ele iria estar protegido mais ou menos aqui, ó. Vamos ver onde é que dá 1 ponto. 1 ponto dá... Voltou mais para cima, dá mais ou menos aqui, ó, em cima da linha do 16. Vamos pegar aqui um risquinho. 1 ponto dá mais ou menos aqui, ó. Tá? Então ele iria descer e depois protegeu em 1 ponto. Aí o próximo candle, que é o 18, ele abriu aqui, né? Ele abriu aqui, desceu mais um pouquinho, foi a quanto? Foi a 9 pontos. E depois ele subiu. Quando ele subisse, ele ia bater aqui, ó, ia te tirar com 1 ponto. Então tu não ia passar esse calor e nem esse calor aqui, tá? Agora, se tu tivesse muito sangue frio, uma pessoa de coragem, tu iria segurar essa operação, né? Tu iria segurar essa operação, olha lá, ele quase foi lá nos 15 pontos, ele foi a quanto? Foi a 13 pontos e 45, quase deu stop. E depois ele desceu a favor e veio e foi até 12 pontos e 90. Tu poderia ter saído com R$120 aqui. Mas vale passar por esse sufoco todo? Eu não passaria de jeito nenhum, tá? Beleza, então o dólar é isso. Tá, pessoal, eu vou dar um pause aqui e vou configurar a tela para que vocês possam ver o que é o normal de uma tela quando entra no gráfico ali, né? E para a gente poder fazer a configuração rapidinho aqui para vocês poderem visualizar como é que instala o indicador, tá? Até para quem não instalou ainda, quem não solicitou, como é que é o processo. Então eu vou dar um pause e eu já volto, tá? Pronto, pessoal, coloquei aqui, tá? Então eu montei aqui um gráfico mais ou menos, né? Um gráfico padrão que o pessoal utiliza, que é o gráfico de candlestick. Nem sei se tá bem igualzinho, porque normalmente o fundo é outra cor e tudo mais, né? Porque eu utilizo assim, eu utilizo o fundo preto e os box branco. Então vamos configurar essa tela para a gente ver. Quem ainda não instalou o indicador, para ver como é que funciona, como instala e ter isso registrado em vídeo. Quando vocês me solicitam o indicador, eu mando para vocês o indicador e um passo a passo. Lá no e-mail tem lá o passo a passo de como instalar. Clica aqui, clica lá. Eu até vou abrir aqui e vou fazer o passo a passo novamente e vou ver se o meu passo a passo está funcionando certinho, tá? Só um minutinho. Deu. Abri aqui agora o meu passo a passo, que aí eu vou fazer o passo a passo linha por linha para ver se o meu passo a passo tá certinho, tá? Porque quando eu passo para vocês, apesar que eu já tive alguns feedbacks, né, dizendo como é que funciona, como é que instalou direitinho, que deu tudo certo e tudo mais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, seguindo o meu passo a passo ali, ó. Nós vamos utilizar aqui o gráfico de 20R para o índice, para o mini índice, tá? Então nós estamos aqui no gráfico de 5 minutos. Esse aqui é um gráfico de 5 minutos, ó. Ele é todo diferente, tal, diferente do que a gente está acostumado. Cada candle, no caso, cada vela, né? Cada candle tem um tamanho diferente, tem o seu próprio tamanho. Ela é por tempo, então a cada 5 minutos forma um candle e aí esse candle ele tem o tamanho da oscilação do preço. Então se o preço oscilar um monte, fica um candle grandão, que nem esse daqui, ó. Se o preço oscilar pouquinho, fica um candle pequenininho, que nem esse daqui, certo? Então ele é por tempo. E o nosso não, o nosso não tem tempo, o nosso é por preço. Ele forma de acordo com o preço, tá? Vamos lá. Então esse aqui é um gráfico padrão. Primeira coisa, de acordo com o meu passo a passo que eu passo para vocês, né? Eu vou aproveitar e vou seguir ele para ver se o passo a passo tá certinho. Primeiro passo então passar para o gráfico de Renko. Então nós estamos no mini índice. No mini índice a gente utiliza
20R. Então, só clicar em qualquer parte do gráfico aqui, qualquer parte, né? Em qualquer lugar aqui, clica aqui e digita direto, ó, 20R e dá um Enter. E aí tu já vai transformar o teu gráfico em um gráfico de candles, tu vai transformar em um gráfico de Renko no time frame de 20, tá? Muito bem. Então, meu primeiro passo a passo está certinho. Segundo item do passo a passo que eu envio para vocês quando vocês me solicitam o indicador. Segundo item é fazer o indicador de força, que é o seguinte, ó, nós vamos aqui no Exibir Indicadores, menu Exibir Indicadores. Ou vocês podem clicar aqui direto, ó, Indicadores, dá na mesma, tá? Menu Exibir Indicadores, vamos procurar aqui por Eco. Quando vocês digitam Eco, nós vamos ter um indicador. Esse indicador não é um que eu mando, não é um indicador que vocês precisam comprar, não. É um indicador nativo da própria plataforma Profit, tá? Então é só botar ali Eco, ele vai ter esse aqui, ó, 2MV Eco Setup, tá? Nós vamos inserir ele onde? Aqui embaixo. Então aqui nós temos uma janela que mostra, tu pode inserir na tela do meio ou na tela de baixo. Então eu quero inserir na tela de baixo. Vou clicar aqui e OK. Ó, ele inseriu esse indicador aqui. Esse indicador ele ficou bem doido, né? Olha as cores malucas que ele tem. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, clicar com o botão direito em cima de qualquer uma dessas barrinhas aqui. Botão direito em cima, propriedades do 2MV Eco Setup. Tá bom? E aí nós vamos vir aqui, opa, desculpa, não é aqui, desculpa, eu entrei no lugar errado. Botão direito em cima de qualquer uma dessas barrinhas, e aí nós vamos aqui, ó, inserir regra de coloração. Isso. Botão direito em cima de qualquer uma das barrinhas ali e vai inserir regra de coloração. E aí nós vamos escolher essa daqui, ó, 2MV padrão. É isso que está no meu passo a passo. Vamos ver. Botão, clique no botão direito, escolha inserir regra de coloração, isso aí. Então olha lá, 2MV padrão. E aí ele coloca isso aqui, tá? Então isso aqui vai servir para a gente usar, se basear nas nossas entradas e também da força do mercado, ok? Beleza, ó, o meu passo a passo tá joia, hein? Até então. Vamos lá. Próximo item do passo a passo é... Clique com o botão direito do mouse no gráfico e escolha propriedades. Isso aí. Então vamos lá. Deixa eu aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. Vou clicar com o botão direito. Teve um aluno que ele não conseguiu fazer isso porque ele estava clicando aqui, ó, na parte preta. E não é ali. Tem que clicar no gráfico. Botão direito no gráfico. Vamos ver lá. Onde é que eu estava? Clique com o botão direito no gráfico e escolha a opção propriedades. Então vamos lá. Aqui. Propriedades. Não é essa daqui, tá? É essa daqui, ó, propriedades. Muito bem. Escolha na janela que se abre, vá na aba aparência. Aparência. Muito bem. Na opção Candles, deixe todos como branco. Ó, Candles, todos como branco. Então vou botar aqui branco, 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 branco. Aplicar. E OK. Aconteceu o que aqui? Ficou branco? Não ficou branco. Por quê? Ele está com isso aqui. Isso é uma coisa que não está no meu passo a passo. Ó. Eu vou ajustar. Se a pessoa seguir justamente aqui, ele não vai... Deixa eu ver na janela, vai em aparência, clique em branco. Faltou esse item aqui, ó. Vou ter que colocar no gráfico. Nós temos que vir aqui. Não, até não precisa. Pode deixar. Vamos deixar assim, vamos ver se vai funcionar. Para eu seguir exatamente o que está no meu passo a passo. Já que ninguém me questionou que no passo a passo não conseguiu fazer, então vamos lá. Na minha cabeça ele ia ficar branco agora aqui, né? Mas vamos lá. Importante, não, mas não pode, ele tem que ficar branco. Então a gente faz o seguinte, ó. Eu tenho que vir aqui e excluir essa regra. É isso que faz ele ficar branco. É porque assim, o que acontece? Quando a gente instalou o 2MV Eco Setup, ele veio com uma regra dele. Lembra? Ele veio com aquelas cores tudo doida.
E aí nós fomos lá, clicamos com o botão direito e inserimos uma regra de coloração, o 2MV padrão, nesse indicador. E aí aqui a gente não fez isso, aqui ele permanece. Então eu vou alterar aqui para não ter problema, né? Eu vou inserir um comentário no meu passo a passo que talvez as pessoas não estejam conseguindo fazer. Se eu seguir o passo a passo, o próximo passo já é inserir o indicador. E antes disso, o certo é o seguinte, ó, vim aqui, botão direito e excluir regra de coloração desse cara aqui, ó. Aí ele vai ficar branco, tá? Então faltou essa linha aqui, certo? Ah, eu não estou recebendo feedback de vocês, ninguém está me falando que não está conseguindo, ou de repente seguindo o passo a passo dá certo no final das contas, mas para mim aqui seguindo o passo a passo faltou essa linha de comentário que eu vou alterar depois. Muito bem. Então, seguindo agora sim, seguindo passo a passo, importando o indicador. No Profit, vai em menu Estratégias. Então, vamos lá. Menu Estratégias, Gerenciador de Estratégias. Na janela que se abre, clique em Importar. Vamos lá, Importar. E aí nós temos Localize o arquivo enviado. Tá? Vamos localizar o arquivo enviado, só um pouquinho. Vamos lá, então. Só estava me conferindo ali, porque o que eu fiz? Eu não queria que a pasta onde eu tinha salvo estava aparecendo todos os arquivos ali com os números de CPF de todo mundo. Então eu achei legal guardar aquelas informações ali para não ficar aparecendo no vídeo, tá? Então por isso que eu precisei fazer o corte. Mas vamos lá. No Profit, vai no menu Estratégias, Gerenciador de Estratégias. Muito bem. Na janela que se abre, clique em Importar. Muito bem. Localize o arquivo enviado e clique em abrir. Então nós vamos vir aqui, tem que localizar o arquivo que eu enviei para vocês. Vem aqui, aí ó, aqui eu fiz uma pastinha, né? Onde está o arquivo que eu fiz. Eu criei um arquivo aqui, ó, DPF Color 123. Mandei abrir. Com o arquivo aparecendo na lista dos disponíveis, clique no botão com a seta. Então ele está nos disponíveis, clica nessa seta para jogar para o outro lado. Joga para cá. Agora selecione o arquivo que foi para o lado direito e clique em importar. Então vou clicar aqui nele e vou mandar importar. Até aqui tá barbada, né? Deixa eu ver aqui, importar logo após em fechar. Existem... Ah, tá, apareceu essa tela aqui porque eu já tenho ele salvo, por isso que está duplicado. Então sobrescrever sim. Ó, estratégias importadas com sucesso, só dá OK. E fechar. E fechar. Muito bem. Aí cadê? Cadê o indicador? Não aconteceu nada. Eu inseri, mas não aconteceu nada. Vamos lá, seguindo o passo a passo. Inserindo no gráfico. No Profit, vá no menu Estratégias, inserir regra de coloração. Então vamos lá. Menu Estratégias, inserir regra de coloração. Busque pelo indicador. Aí nós vamos botar aqui. Color. DPF Color 123, que é o que eu fiz para mim. Tá? Selecione a regra com o botão, selecione a regra e clique no botão inserir na janela ao lado do meio do gráfico. Então eu vou clicar nele aqui e aí eu vou botar aqui ou aqui. Então aqui ele entra no gráfico, aqui ele entra nesse indicador aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui, inserir, adicionar e OK. Muito bem, marca a opção que mostra o ativo atual, clique em adicionar, depois em OK. Muito bem, já está acabando aqui o meu passo a passo. E ainda assim eu inseri e não está aqui, cadê o indicador? Não está aparecendo. Segue o passo a passo. Executando a regra. Clique no gráfico com o botão direito do mouse. Então é no gráfico, não é aqui e nem aqui, é no gráfico. Clica com o botão direito do gráfico, no botão direito do mouse no gráfico, escolha a opção propriedades do indicador. Aqui, ó. Aí agora não é nessa, aí agora é nessa opção. Propriedades do indicador, propriedades de DPF Color 123. No caso de vocês vai estar propriedades de DPF Color e o CPF de vocês. Aí tu clica aqui. Clicado aqui,
Na janela que se abre, selecione a entrada senha CPF. Então olha aqui, nós temos várias entradas aqui, ó. Uma entrada de senha, uma entrada do horário inicial, uma entrada de horário final. Então nós vamos botar aqui a entrada senha CPF. Aí aqui no valor tu vai digitar o CPF de vocês. Então para cada indicador que eu mando, a senha é o CPF. E o indicador ele é exclusivo para você que me pediu. Com o seu CPF, ele vai funcionar apenas para o teu CPF. Então, nós vamos botar aqui o CPF que eu inventei. 1, 2, 3. E ok. Certo? Agora ele pintou. Mas e aquela tarja vermelha que fica para mim? Ele não fez ainda. Então, o último passo aqui do nosso passo a passo é inserindo a sombra. Como é que nós fazemos? Ali no passo a passo diz, clique fora do gráfico com o botão direito do mouse. E o fora é aqui, ó. Agora não é no gráfico, agora é clicar fora. Então vamos clicar aqui em qualquer parte. Aqui, 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 aqui. Então vamos lá, clica aqui com o botão direito do mouse. Opção aplicar regra de coloração no fundo. Então nós vamos buscar aqui, ó, aplicar regra de coloração no fundo. E aí é só clicar e pimba. E aí ele pintou, colocou ali a nossa regra no indicador. Tá? Viu como foi interessante a gente fazer esse passo a passo junto? Ninguém até agora me comentou sobre aquela questão lá, né? Depois eu vou fazer seguindo exatamente o passo a passo e vou ver se por acaso chega nesse resultado. Eu acho que não, porque se tu não tirar, se tu não vier aqui, botão direito e excluir aquela regra lá, mesmo que tu insira a nova, acho que ele não vai ficar. Quer ver? Vamos fazer o teste, ó. Eu vou excluir essa daqui e vou colocar, eu nem sei, vamos colocar aquela lá, 2MV Eco Setup. Era essa que tava, lembra? Se eu for lá e inserir, seguindo exatamente a risca o que tá ali, né? Eu não deixei os boxes brancos. Eu vim aqui, inserir regra de coloração, mais... acho que não é nem aqui, né? É aqui, ó. Exibir... Não. Estratégias, inserir regra de coloração. Isso aí. Menu estratégias, inserir regra de coloração. Aí aqui nós vamos botar ali color, DPF, color 1, 2, 3. Vou mandar inserir, adicionar. Ok. Ah, ele fica, ó. Ele fica. Então é por isso que ninguém reclamou pra mim. Porque dá certo. Malandrinhos. E aí depois é só fazer isso aqui, né? Botão direito no gráfico aqui, inserir regra de... não é aqui. Aqui aí ele já tá. O que tem que vir aqui é nas propriedades. Isso, vem nas propriedades, coloca lá a senha, 1, 2, 3. Ok. Ah, funciona. Eu já ia brigar com vocês, que ninguém me falou de uma falha no meu passo a passo. Mas funciona, tá? Fiquei preocupado, mas se funciona, tá joia. Certo, pessoal? Basicamente era isso hoje. A ideia era só dar uma revisada geral no mercado hoje, mostrar para vocês como é que faz para inserir o indicador passo a passo. Eu vi que tinha algumas pessoas ali que ficaram com dúvida, teve gente que me mandou umas fotinhos ali, bateu tecla dizendo que não, mas eu tô clicando aqui para inserir regra de fundo e não tem. A pessoa estava clicando no gráfico ao invés de clicar fora do gráfico. Então, enfim, são coisas que acontecem, tá? Seguimos firmes mais para frente para a gente ver como é que vai fechar a semana. Certo, pessoal? A ideia por hoje era isso. Um bom final de semana para vocês. Descansem. Segunda-feira a gente volta com força total. Um abraço.